perseguindo ninguém. Isso é conversa para boi dormir. Conversa falsa e ridícula falar em pacificação. Nós temos um lado que ataca e que não respeita a democracia e os poderes. Só acha que o poder está correto quando age a seu favor. Quem atentou contra a Câmara, destruiu o Senado, STF, Planalto, foram eles. Quem está tramando com os Estados Unidos são eles. Quem ocupou o plenário da Câmara e não deixou que a Câmara funcionasse foram eles. Quem está agredindo, ameaçando famílias de ministros do STF são eles. Ora, aplicar justiça, isso não é polarizar, isso não é perseguir, isso não é atentar. Né? Então, isso é conversa fiada, é desculpa deles para tentar aprovar uma anistia para proteger Bolsonaro. Então, nós temos que negar isso de maneira muito peremptória, muito clara. Não há polarização de violência, de agressões, de perseguições no país. Há projetos políticos distintos. Assim como houve PT e PSDB no passado, enfim, um tempo atrás, no governo do Fernando Henrique, e eles contra nós. Isso é natural e legítimo e saudável para a política brasileira. Agora, você tem um lado que não faz política, usa do ódio, da mentira, e usa de agressões contra pessoas e acha que o outro lado tem que aceitar isso calado e não usar os poderes legítimos. Ora, houve um processo onde eles se defenderam e foram condenados. Isso é polarizar? Não. Né? E outra, digo, quem aqui em sã consciência acredita que se votar anistia, eles vão parar de agredir? Que se parar anistia, eles vão parar com a política de ódio? E se votar anistia, eles vão parar com as fake news? E se parar anistia, eles vão parar com o discurso autoritário, antipovo, entendeu? Vão parar de tramar com os estados. Quem acredita nisso? Ah, brincadeira, né? Isso é conversa para boi dormir. Diga lá, Sara. Deputado, vamos supor o pior cenário político, porque, de certo modo, a gente sabe que se a lei da anistia passar, se a PEC da blindagem passar, né, se elas forem aprovadas, que ainda caberia um veto do presidente Lula, que volta a plenário, possivelmente eles vão ter essa maioria, mas ainda caberia uma ação de inconstitucionalidade pelo STF. Eu queria ouvir você, no pior cenário de eles conseguirem passar esse texto, isso não seria muito mais uma guerra psicológica com a gente? Porque o STF possivelmente tem todas as razões para acreditar na inconstitucionalidade dessas duas leis. Você acha que é isso mesmo? A gente tem que entender isso também como uma guerra psicológica? Ou tem um efeito prático aí que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, dizendo que a PEC da blindagem, se ela passar no Senado, eu acho que não passará, mas se passar, o presidente não pratica nenhum ato, ele não tem que sancionar. Quando vota uma alteração constitucional, ela não vai para a sanção presidencial. É um ato que o Congresso promulga, enfim, aí, então ele torna válido. Aprova nas duas casas e o presidente do Congresso é quem promulga, não é o presidente da República. O presidente da República só sanciona ou veta leis, não emendas à Constituição. No caso da anistia, é um projeto de lei. Portanto, se passar na Câmara, passar no Senado, vai ao presidente da República, que vetará, não tenho dúvida disso. Se eles derrubarem o veto, vamos contestar, logicamente, no Superior Tribunal, porque é uma lei inconstitucional. Você não pode... já tem julgamentos dizendo claramente, crimes contra o Estado Democrático de Direito não são passíveis de anistia. Ora, como você permite anistiar aqueles que atentaram contra a existência do Estado, contra a existência da própria Constituição? Quando você dá um golpe, você rompe com isso, você está se autodestruindo. Então, não tem, aquilo ali não é passível de anistia, portanto, é inconstitucional. Logicamente que se a PEC também for promulgada da bandidagem, haverá contestação judicial, mas é importante ter claro, o presidente da República não tem um poder de veto nesse caso, porque não passa pela presidência. Então, você acha que é mais que uma guerra psicológica de criar um fato? Olha, os bolsonaristas defendem de maneira radical, a anistia, eles não têm outro projeto, não conseguem discutir nada racional, propositivo, e querem esse líder da extrema-direita presente na eleição, mesmo com tanto crime cometido.
uma parte do centro, que teve participação no governo anterior, ali está se misturando nessa onda. Né? Não acho que eles estão... Alguns podem usar isso como pressão, mas tem outros que querem, de fato, anistiá-los. Tem de tudo no meio do caminho. Agora, nós não podemos se render a isso, não podemos aceitar nenhum tipo de chantagem, não podemos brincar com a democracia brasileira. O presidente Lula tem sido muito claro, não é o interesse eleitoral que vai prevalecer num caso desse, não. Tem que ser o respeito ao país como um todo, né? E a nossa história, a nossa memória, e a dor, o sofrimento de tantas pessoas que passaram por aquele período da ditadura militar. Não podemos brincar nem com o passado, com a dor do passado, nem brincar e dando os incentivos a novos golpes no futuro. Deputado, obrigado pela presença aqui. A gente recebeu o recado, o senhor tem outros compromissos. Boa sorte aí e tamo junto. Valeu. Obrigado, Kiko, Pedro, Sara, todos vocês do DCM. Forte abraço aí. Forte abraço. A todo mundo que nos acompanha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos à luta. É muito importante essa decisão do Dino, Sara, porque ele também muda o eixo da... você chamou de operação psicológica também, e eles funcionam assim, chamando atenção, gritando, berrando, mamadeira de piroca, anistia, seja o que for. E nesse caso, o Dino acaba dando um gancho para a gente poder, de novo, passar à frente da chamada narrativa. Esse julgamento, essa investigação da Covid veio em boníssima hora. O Dino é um cara bom de timing, assim como Alexandre de Moraes. Notou o que era essa ofensiva dos parlamentares da extrema-direita sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a democracia e sobre uma ideia de impunidade deles mesmos. E está, de novo, trazendo para nossa reflexão um troço que não pode cair no esquecimento, que são os crimes de genocídio indígena, a Sara vai falar sobre isso, cometidos pelo Bolsonaro durante a pandemia. Nós perdemos 700 mil compatriotas, 400 mil, segundo o relatório da CPI, por culpa direta do Bolsonaro. Eu mostrei um videozinho aí, mas tem todo mundo, acho que isso fresco na cabeça, ele receitando cloroquina. O Renan, nosso companheiro aqui, né, Pedrão? Faleceu. Morreu, o coração dele explodiu depois de 5 dias tomando o tal do coquetel que deram para ele no Hospital Imperial de Florianópolis. Isso. Um malandro de um médico, de um canalha que eu fui atrás para saber quem era, eles não assinavam.